Boa tarde, gente. Depois do almoço a gente fica molinho, né? Mas temos que dar prosseguimento ao PRONE. Eu sou Alfredo Aurélio Marinho Rosa, sou cirurgião cardiovascular, especialista em dispositivos eletrônicos cardíacos pelo DECA e pela SBCCV, e especialista em terapia intensiva, em pós-operatório de cirurgia cardíaca. É um prazer, gostaria de parabenizar ao evento, que é uma marca já no Brasil para atualização dos temas de eletrofisiologia e dispositivos eletrônicos. Parabenizar o Edivaldo pela organização local do evento e que vocês aproveitem agora à tarde. Eu vou começar a chamar as pessoas que vão participar dessa mesa, vamos dizer assim, onde teremos como moderadora a doutora Estela. Doutora Estela, doutora em cardiologia pela USP, especialista em cardiologia pela SBC também, especialista em estimulação cardíaca e eletrofisiologista, e chefe do departamento da eletrofisiologia do Hospital Messejana. É isso? No Ceará. Então, por favor, professora, vamos sentar aqui ao meu lado. Se ficar... Porque tem seu nome aqui. Se quiser ficar aí, a senhora... que vem como moderadora. E nós vamos ter um bloco que eu acho que talvez um dos mais importantes do evento, que é um bloco que vai falar de fibrilação atrial. Esse câncer da cardiologia, a fibrilação atrial. Nós vamos chamar 3 palestrantes. O primeiro que a gente convida, e vai ter o tempo, deixa eu ver... Qual o tempo, Edivaldo? Entre 15 e 20 minutos, ok. Nós vamos chamar a professora doutora Maria Alaide Rivera. Ela é eletrofisiologista, Alaide, ela é doutora e professora titular da Universidade Federal de Alagoas, coordenadora da residência médica de cardiologia do Hospital Santa Casa de Maceió. É jovem demais, eu que sou foi minha professora, é uma honra e um prazer tê-la aqui. E o tema da professora será fibrilação atrial em situações especiais, anticoagulação no idoso. Gostaria inicialmente de agradecer ao Edivaldo Júnior pelo convite para participar desse evento tão importante, ao lado de colegas de renome nacional e internacional, como vocês veem aí no programa. Me coube falar sobre um tema super fácil, que é anticoagulação no idoso, e eu vou compartilhar com vocês as últimas ideias que têm sido publicadas a respeito desse tema. Antes de iniciar propriamente, gostaria só de compartilhar com vocês como foi fundamentada essa minha fala. Em 2022, havia uma população brasileira em torno de 215 milhões de pessoas, e desse montante, 4,2% da população já tinha idade acima de 75 anos. Se vocês fizerem os cálculos, isso vai dar quanto? É muita gente, né? São muitos milhões de pessoas a partir dessa idade. E, por outro lado, é importante pensarmos que a fibrilação atrial, que é, como nós sabemos, o distúrbio do ritmo cardíaco sustentado de maior prevalência no mundo, é uma doença resultante do envelhecimento. Esse gráfico da prevalência mostra que, na faixa etária, a partir dos 80 anos, em torno de 10% das pessoas terá fibrilação atrial. Independente de qualquer outra coisa, apenas por ter essa idade. Entretanto, a fibrilação atrial é uma doença que
começa a partir da 4ª ou 5ª década e piora a sua incidência e prevalência anualmente a partir da presença desses fatores de risco, que são também fatores de risco para a aterosclerose, e em função da presença de inúmeras doenças que também contribuem para a fisiopatologia que gera a fibrilação atrial. E só para nós entendermos, existe hoje no mundo em torno de 1 bilhão de pessoas com hipertensão, dentre as quais metade não sabe que é hipertenso, e o Ministério da Saúde deveria dizer para eles, né? Essa metade que sabe está tomando medicamentos, porém apenas 1/3 está controlado, o que significa dizer que 70% dos hipertensos do mundo não estão com a sua pressão controlada, produzindo novos casos de fibrilação atrial todos os anos. E por isso é que esse número de novos casos anuais é em torno de 5 milhões. E essa é uma doença que, como nós sabemos, gera inúmeras outras complicações cardiovasculares, e a que nós mais tememos é o acidente cerebrovascular isquêmico, que gera inúmeras outras situações que merecem o cuidado médico do profissional da saúde. Eu acho importante lembrarmos que essa é uma doença que mata em torno de 300 mil pessoas no mundo por ano, mas gera 8 milhões de anos de vida perdidos em função das suas complicações, e a sequela do AVC é, sem sombra de dúvida, grande contribuinte. O AVC da fibrilação atrial, ele acontece com um risco 5 vezes maior apenas em função desse distúrbio do ritmo. E o mais importante nesse cenário é que se demonstrou ainda na década da varfarina que a anticoagulação adequada, ela reduz o risco do acidente cerebrovascular em 64% e o risco de morte em 26% dos pacientes com FA anticoagulados. Mas os novos, ou os anticoagulantes de ação direta, eles mostraram ainda um melhor desempenho, reduzindo um pouco mais o risco de acidente e, o que é melhor, prevenindo ou diminuindo a principal complicação do uso crônico do anticoagulante, que é o sangramento. Esses são os trabalhos que mostraram que os anticoagulantes diretos, eles são iguais ou melhores na redução do AVC e também melhores na prevenção do sangramento. E, portanto, é a partir disso que nós vamos conversar. A anticoagulação, portanto, é a pedra angular na prevenção do AVCI em pacientes com FA. As diretrizes indicam a anticoagulação para pacientes com FA em risco elevado de acidente cerebrovascular, inclusive aqueles com idade acima de 75 anos. O benefício dessa estratégia pode ser mitigado pelo risco de sangramento. Entretanto, apesar do enorme número de pessoas com idade acima de 75 anos, e esse é um número que vem aumentando, porque nós sabemos que a expectativa de vida, graças a Deus, está aumentando, dados sobre a anticoagulação em pacientes com FA e idade acima de 85 anos são limitados, porque eles são subrepresentados nos ensaios clínicos. E provavelmente é isso que determina a resistência na anticoagulação desses pacientes com FA. A nova diretriz europeia nos trouxe uma mudança na avaliação do risco, que antes era realizado a partir de um score chamado CHA-DIS-VASc, e agora o sexo feminino foi retirado, o que significa uma coisa boa, se nós soubermos como superar as barreiras do gênero e enxergarmos que as mulheres têm o mesmo direito de diagnóstico e intervenção que os homens, enquanto pacientes, né? Nesse score, nós temos que a idade acima de 75 anos permanece com uma pontuação de 2, e a idade entre 65 e 74 permanece com a pontuação de 1, e há a indicação de começar a anticoagulação em homens e mulheres com um score igual ou acima de 2. Ou seja,
se o paciente com FA tem 75 anos, ele já tem indicação de anticoagulação, independente dele ter outras morbidades associadas nesse score. E a anticoagulação oral, ela é recomendada em pacientes com a fibrilação atrial clínica, com risco elevado de tromboembolismo para a prevenção dos acidentes cerebrovasculares ou qualquer outro fenômeno embólico, e essa tem uma indicação 1A. Como nós todos somos gerações de cardiologistas formados a partir da medicina baseada em evidência, uma indicação 1A ela é unânime, em função da força dos resultados dos ensaios que a geraram para que elas pudessem aparecer em diretrizes. E também nessa diretriz achei extremamente interessante, porque os 4 anticoagulantes diretos, cujas doses padrões estão nessa segunda coluna, eles podem ser utilizados em doses reduzidas, caso os pacientes apresentem-se dentro desses critérios. E eu acho extremamente interessante, porque em cada um deles existe uma referência em relação à idade, exceto a edoxabana, que não tem essa referência, mas tem outras restrições à utilização da sua dose completa. E as doses reduzidas estão aí. E para discutir a formação da opinião de todos nós a respeito desse tema, eu trouxe alguns trabalhos que nos permitiram pensar a respeito. Esse trabalho, benefício clínico líquido de anticoagulantes não antagonistas da vitamina K versus antagonistas da vitamina K em pacientes idosos com FA, é o resultado de um registro de pacientes com FA com idade acima de 75 anos. O desfecho primário incluiu sangramento grave e eventos vasculares isquêmicos. Aí estão os números de pacientes para cada um dos grupos. E o gráfico ele é claro. Ele mostra que em pacientes que estão utilizando um anticoagulante de ação direta, quando comparado com a varfarina, se observa que o composto desses eventos ele é mais baixo, que, quando analisados individualmente, esses anticoagulantes diretos, eles são capazes de reduzir não apenas o sangramento, mas reduzir também os eventos isquêmicos maiores nesse grupo de pacientes com idade acima de 75 anos. E o que os autores sugerem é exatamente isso, que nesse grupo de pacientes, os anticoagulantes diretos são melhores que a varfarina, e, portanto, essa é uma lição. Dados do mundo real indicam que, em comparação com os antagonistas da vitamina K, o uso dos anticoagulantes diretos está associado a um melhor benefício clínico em pacientes idosos com FA, principalmente devido a menores taxas de sangramento grave, que é a complicação mais temida. Sangramento grave com os novos anticoagulantes foi numericamente menor também em pacientes considerados de alto risco, com baixo IMC ou com idade acima de 85 anos. Nesse outro, onde foi analisada a segurança da troca de um antagonista da vitamina K para um anticoagulante não antagonista em pacientes idosos frágeis com FA, nós observamos que foi realizado um estudo clínico randomizado pragmático, ou seja, sem muitas exigências em relação aos pareamentos das populações analisadas, multicêntrico, aberto e controlado, onde foi analisada a superioridade dos anticoagulantes diretos em relação à varfarina em idosos com idade igual ou acima de 75 anos, com um índice de fragilidade considerado elevado, mas que estavam usando varfarina e o controle determinava que a qualidade era
a manutenção da faixa terapêutica em 70% do tempo analisado, o que significa um excelente controle. E eles analisaram como desfecho primário sangramento maior ou complicação hemorrágica clinicamente relevante e como evento secundário os eventos tromboembólicos. E o gráfico também mostra que, quando comparados à varfarina nesse grupo de pacientes, a mudança da varfarina que mantém um INR sob controle num tempo extremamente importante do segmento, quando mudado para um antagonista, para um anticoagulante direto, gera nessa nova estratégia mais sangramento. Não se sabe explicar o porquê, porém, a segunda lição é essa. Em pacientes idosos frágeis com FA, nos quais foi iniciada a anticoagulação com o antagonista da vitamina K e que mantém o INR na faixa terapêutica por um tempo considerado muito bom, sugere-se manter o antagonista da vitamina K, pois a substituição aumenta a ocorrência de sangramento, principalmente gastrointestinal, sem redução dos fenômenos tromboembólicos. Mas, ao lado disso, sugere-se que os anticoagulantes diretos devem ser a primeira escolha para pacientes com FA que têm esse perfil e que sejam FA recém-diagnosticada e eles nunca tenham tido tratamento com anticoagulantes anteriormente. E nesse trabalho, eu acho que um dos trabalhos mais interessantes nesse cenário em que um ensaio clínico multicêntrico controlado com placebo, baseado em eventos para comparar uma dose de 15 miligramas da edoxabana, quando a dose padrão são 60, uma vez ao dia, em pacientes com idade acima de 80 anos e fibrilação atrial, que não eram considerados candidatos para utilizar uma dose padrão de qualquer que seja o anticoagulante. O desfecho primário avaliado foi um composto de AVC ou embolia sistêmica, e esse foi o desfecho de eficácia, e um desfecho de segurança, a ocorrência de um sangramento grave. As curvas, elas mostram que, em relação ao AVC, a edoxabana mesmo nessa dose é capaz de reduzir em um número importante a ocorrência de eventos embólicos nessa população, mesmo nessa dose reduzida. O gráfico também mostra que aparecem mais sangramentos, porém, nesse trabalho, quando analisado estatisticamente, não houve uma diferença significante, mas a gente sabe que deve haver mais sangramento se se usa um anticoagulante quando comparado a um placebo. A terceira lição é essa: em pacientes muito idosos, com idades acima de 85 anos, com FA, que não são candidatos a uma dose padrão de um anticoagulante direto, uma dose única diária de 15 miligramas de edoxabana é superior ao placebo na prevenção de AVC ou embolia sistêmica e não resulta em uma incidência significantemente maior de sangramento grave. Mas o sangramento pode acontecer. O quarto estudo que eu achei extremamente interessante, porque usam uma metodologia, para mim, nova, foi essa: uso e adequação de anticoagulantes orais em pacientes idosos com FA em condições clínicas complexas. O objetivo do trabalho foi avaliar a opinião de um painel de especialistas quanto ao uso de anticoagulantes orais em pacientes idosos com idades acima de 75 anos, com FA em condições clínicas complexas, nas mais variadas condições cardiovasculares, renais, hematológicas. O método que eles usaram: um time de 5 especialistas fez uma revisão sistemática, utilizando as palavras-chave relacionadas à fibrilação atrial, anticoagulação, acidente cerebrovascular, hemorragia intracraniana e tudo mais. Eles analisaram depois e fizeram um sumário das evidências científicas resultantes desses estudos, e criaram duas
dois momentos em que esse time aí de especialistas, de 79 especialistas, onde se encontravam médicos de medicina interna, cardiologia, geriatria, neurologia e hematologia, eles analisaram o resultante do trabalho desse time, não é, inicial, de 5 grandes especialistas, que haviam preparado 30 resultados que demonstravam evidência científica forte. E eles pediram para analisar, e em 2 rondas, 2 momentos de análise, os 79 especialistas eles foram unânimes, ou perto disso, em relação a 27 dos 30 resultados de evidências científicas que eles haviam encontrado. E o resumo disso é esse: a idade do paciente não deve influenciar na decisão da prescrição do anticoagulante no cenário da FA. Esse foi um consenso de 100% desses 79 especialistas. O segundo, a apixabana, seguida da edoxabana, é a primeira opção de anticoagulação em idosos com FA. E a terceira, a avaliação geriátrica pertinente e a análise do benefício clínico devem nortear a indicação da anticoagulação no paciente idoso com fibrilação atrial. A quarta lição para mim é essa: a idade do paciente não deve influenciar na decisão de prescrição do anticoagulante oral. E, enquanto preparava essa aula, eu lembrei que eu gosto muito desse conceito do chá, que fala que as competências elas podem ser construídas a partir do conhecimento, das habilidades e das atitudes. No cenário em que estamos discutindo de anticoagulação no idoso, nós estamos conversando sobre o que dizem as evidências científicas. Cada paciente tem uma história e tem um combinado de morbidades e de fragilidades ou não. E é possível, utilizando as estratégias que nós temos na medicina, avaliar se o benefício da prescrição de um anticoagulante deve superar os riscos resultantes dessa estratégia. Mas é necessário, em termos das nossas habilidades, na minha impressão, pensar antes de prescrever como minimizar os riscos dessa intervenção. E eu lembro que, enquanto professora do hospital universitário, quando tínhamos que anticoagular algum paciente, na época da varfarina, se o paciente morava a quilômetros de distância de um hospital, eu ficava pensando, como vou prescrever isso, se esse paciente não vai poder sair para medir o seu INR, se ele não vai poder vir aqui me ver pelo menos uma vez por mês. Portanto, a prescrição do anticoagulante, mesmo baseada em evidência, ela tem que estar atrelada a um entorno de cuidado do paciente. Não é apenas prescrever, é prescrever e manter o cuidado. E, por último, a atitude do médico que prescreve o anticoagulante, ela precisa estar, portanto, embasada no conhecimento da ciência e do paciente e também no entorno que vai manter o cuidado desse paciente. É aí que talvez repouse a maior dificuldade na tomada de decisão. A diretriz, nas suas mensagens finais, traz isso e eu concordo, porque ela diz que não há evidências suficientes disponíveis para anticoagulação em pacientes idosos, pacientes frágeis em polifarmácia, aqueles com comprometimento cognitivo ou demência, com sangramento recente, com hemorragia intracraniana prévia, com insuficiência renal terminal grave, com comprometimento hepático, com câncer ou obesidade grave. Não há. E não temos como inventar. Nós temos que assumir a limitação do conhecimento do momento.
E eu lembro, de novo, enquanto eu era estudante, que a fibrilação atrial era uma doença muito complicada, porque a gente tinha redutores da frequência cardíaca, a varfarina com todas as suas dificuldades e ninguém discutia prevenção. Hoje nós estamos discutindo a fibrilação atrial dentro de um contexto, desde a prevenção até a ablação por catéter, reconhecendo que a ablação por catéter é o melhor. Então, eu me formei em 1988, se vocês fizerem as contas, já faz muito tempo, mas estamos todos vivos e desfrutando desse avanço completo. Eu acho que um pouco mais de tempo e a gente vai avançar para esse cenário para o qual não temos respostas. Portanto, para terminar, só deixo aí para todos pensarmos sobre essas coisas que foram conversadas aqui, não é? A idade avançada é um fator de risco para o acidente cerebrovascular. E se há aumento na expectativa de vida, essa prevalência de idosos com FA vai aumentar e não vai ter eletrofisiologista para todo mundo, não. Então, vamos começar a pensar do outro lado da prevenção. A prevalência aumenta com a idade e aumenta em 5 vezes o risco de AVC. Mais de 40% dos AVCs em pessoas com mais de 80 anos está associada a FA. E nós sabemos que os trombos da FA, eles causam maior morbidade, maior possibilidade de morte e maior incapacitação, e eu acho que os anos de vida perdidos são sofridos demais, né? A anticoagulação reduz o risco de AVC em 64% e o risco de morte em 26%. Os anticoagulantes diretos proporcionam melhor proteção do que a varfarina, reduzindo ainda mais o risco de AVC e protegendo do sangramento. E as avaliações clínicas abrangentes para o diagnóstico de fragilidades do impacto positivo da anticoagulação na redução dos riscos e no manuseio adequado dos fatores que contribuem para o sangramento devem auxiliar na prescrição ou não da anticoagulação em pacientes idosos ou muito idosos, porque já existem algumas considerações a respeito dos nonagenários. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Parabéns, professora Laide, pela interpretação desses dados atuais. Eu vou passar aqui a palavra para a doutora Estela, como moderadora, para alguma consideração, e depois a gente abre 2 minutinhos para a plateia, para quem quer. Parabéns, Alaide, pela brilhante apresentação, é muito didática como professora, a gente já esperava isso de você, eu já te conheço já há algum tempo. Também não sou velha, nós não somos, né? O interessante nessa nova diretriz também, que ela teve 2, eu não sei se é bem da sua apresentação, mas ele teve 2 pontos que eu acho que estava precisando ser acrescentado e não foi, que é a fibrilação atrial subclínica, né? Que é um registro da fibrilação atrial, que é importante quando você detecta. Eu acho até que devia ter algum trabalho mostrando o portador de marca-passo ele faz menos AVC. Por que será? Eu acho que tem algum motivo para isso. E com relação à anticoagulação do paciente idoso. É um idoso, mas é um idoso frágil? Eu fico possessa quando limita o idoso. Inclusive, o colega apresentou um caso aqui de um paciente com 104 anos, né, que ele fez um procedimento de ressincronização. Eu escuto todos os dias isso no Hospital de Messejana para colocação de dispositivo. Mas o paciente é idoso, tem 70 anos. Gente, 70 anos é uma criança. Está mudando isso. Veja como que é o paciente. Se o paciente faz alguma atividade. Então, tem pacientes que fazem tudo ainda. Então, você tem que tratar. É uma coisa que eu sinto muita falta dessa desvalorização do idoso. E um outro detalhe é de ser realizada a cardioversão elétrica nesses pacientes. Os pacientes ficam... Tem FA, é visto, passa por milhares de doutores, ninguém cardioverte o doente ainda tem um átrio pequeno, ainda tem uma condição de recuperar. Quando você vê, ele já está com 2 anos, tem eletros antigos. O senhor já foi chocado? Não, nunca. Eu acho que a gente tem que estimular a cardioversão elétrica, porque é uma coisa relativamente simples. Qual é o calo? Ele não está anticoagulado,
e não ter um eco transesofágico para você saber se tem trombo ou não. Então, acho que foi muito importante essa sua pegada aí. Obrigada, Estela. Eu concordo com você em relação à FA detectada pelos dispositivos que recebeu uma indicação de anticoagulação muito frágil, né? Mas ontem no curso em um simpósio que eu participei, alguém comentou que já saiu um trabalho que fundamentará a mudança dessa decisão, quem sabe, na próxima diretriz. O problema é que os europeus demoram, às vezes, 4 anos para fazer uma nova diretriz, né? Se eles fizerem como da insuficiência cardíaca, que de um ano para outro eles já mudaram, né? Agora, a nossa vai sair agora. Quem sabe já tenha havido, né, essa valorização. Em relação à cardioversão elétrica, eu concordo totalmente. Talvez nas escolas, né, não haja tanta oportunidade para quem está em aprendizado fazer a cardioversão e aí vai para a vida clínica sem essa segurança, não é? E em relação aos idosos, eu acho que é um construto, né? Eu acho que nós estamos em evolução, sim. Alaide, aqui atrás, André Queiroga. Tudo bom. Não, você mostrou aí um trabalho e lições a aprender, né? Paciente a partir de 75 anos de idade, utilizando uma dose bem reduzida de edoxabana, 15 miligramas. A gente sabe que as recomendações atuais são que você reduza de 60 para 30, quando ele tiver menos de 60 quilos, de redução na taxa de filtração glomerular, ou então peso inferior a 60 ou então idade inferior a 80 anos. Desculpa, eu já tinha falado essa. O que é que você está fazendo na sua prática nesses pacientes acima de 75? Você está fazendo os 30 ou os 15? É uma pergunta difícil, eu sei. É uma pergunta difícil, mesmo porque eu acho que a gente terminou começando usando mais a apixabana, porque todo mundo se sentia um pouco mais seguro, né? E eu acho que esse dado da edoxabana, que também foi o último dos anticoagulantes a entrar na nossa prática, né? Da utilização um pouco mais segura, né? Dos 15 miligramas, mas com um efeito bom no controle do que a gente quer evitar, que é o acidente cerebrovascular. Eu acho que ele vai talvez ser utilizado agora, né? A diretriz, a nova diretriz europeia, com esse quadro, né, que mostra em que situações diminuir a dose e para quanto diminuir, talvez fundamente que todo mundo se sinta mais seguro para usar os 30 e não os 80, e não os 15. Porém, não há na nossa prática tantos pacientes assim com idade acima de 85, né? Pelo menos eu tenho poucos. E à medida que eles forem chegando, talvez a gente se sinta mais seguro, né, de fazer os 30 ou nos mais frágeis, utilizar os 15, não é? Por isso que eu digo, eu acho que não é uma questão do não saber, é da não existência, não é, do conhecimento. Uma coisa é você não estudou, não sei. A outra é você estudou, mas o conhecimento é limitado, não é verdade? E uma coisa também importante é essa que a Estela aponta, né? Uma coisa é você ler, mas você nunca ter feito, né? E quando você faz, você vai com medo. Por isso é que mulheres são anticoaguladas em doses menores que os homens, porque como as mulheres têm menos peso, mais chance de fazer sangramentos, todo mundo prefere fazer uma dose mais baixa. O problema é que faz uma dose mais baixa, nem previne o AVC isquêmico e ainda pode causar sangramento, ou seja, não resolve, né? Então, eu ainda sou pelas diretrizes. Acho que quando as diretrizes apontam os caminhos, esses caminhos eles são os que a gente precisa começar a trilhar. Não sei se respondi. Alaide, tudo bem? Bom, primeiro parabenizar, fazer minhas as palavras da Estela pela apresentação muito didática. Obrigada. Sim, bem compreensiva. Eu queria fazer 2 comentários em relação à dose de 15, porque o EUDECARE-AF, que é o estudo que baseou a utilização de 15 miligramas, ele foi construído em população oriental japonesa. Eu sou speaker da Daiichi Sankyo e eles me proíbem de apresentar o resultado do EUDECARE nas apresentações do laboratório, porque, como é um estudo que foi basicamente baseado em população europeia, não dá para estender para a população
do restante do mundo, né? Então, até que tenha mais resultados. E uma coisa que é muito interessante, quando a gente compara, porque o Edocare comparou a Edoxabana 15 a um grupo placebo. Se você compara os desfechos de 15 para os de 30 e 60 do estudo pivotal, que foi o Engage, são praticamente iguais. Ou seja, é isso que ela acabou de colocar. Talvez utilizar os 30 seja muito mais razoável do que utilizar os 15, porque não foi comparada a dose 15 versus 30, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta dentro disso, era o seguinte: você concorda com a retirada do sexo feminino? Porque a diretriz americana que foi publicada em janeiro, ela mantém o S. É, verdade. Então, a gente segue a diretriz americana ou europeia? Na tua opinião crítica frente ao que você considera? É que retirar esse ponto termina não mudando a indicação, né? Porque quando você tinha o Chades-Vasque 2, a mulher receberia anticoagulação se ela tivesse um score de 3 ou mais, que era um ponto a mais em relação ao homem. Na realidade, assim, quando eu li a diretriz, me chamou muito a atenção, porque em diretrizes anteriores começaram a haver discussões a respeito da importância de demonstrar que havia diferenças de gênero, e não do sexo só, mas de gênero. Mulheres com FA, elas são menos cardiovertidas na emergência que os homens, elas são mais tempo mantidas no uso de drogas que reduzem a frequência cardíaca, ao invés de receberem um antiarrítmico. Quando recebem antiarrítmico, recebem mais sotalol, tem mais síndrome do QT longo. Elas vão mais tardiamente para a ablação, e se vocês olharem no gráfico, mulheres têm FA 10 anos depois dos homens. Então, quando elas chegam com mais morbidades. E se demora a fazer o diagnóstico, se demora a tomar a conduta, elas chegarão mais tardiamente para a ablação, com menos possibilidades de sucesso. Então, eu senti falta da discussão dessas diferenças, né? Entretanto, o entendimento, porque tem lá, acho que logo no início da diretriz, é que as estratégias precisam ser oferecidas independente da idade, do sexo, da raça, sei que lá. Então, acho que o europeu decidiu, né, esquecer um pouco as discussões da biologia, das diferenças biológicas que existem, para colocar todo mundo no mesmo barco, né? O que é uma coisa boa em princípio, mas falta, eu acho, esse cenário, não é? Ok? Muito bem. Muito boa discussão. Nós vamos dar andamento à mesa e vamos convidar o doutor Edivaldo Xavier para... Só pegar o título exato para comentar sobre ablação da fibrilação atrial, abordagem terapêutica com ênfase em crioablação. Nos coube falar sobre a ablação de fibrilação atrial, a abordagem com ênfase na crioablação. Bem, então, esses são meus conflitos de interesse, mas que jamais irão interferir nas minhas decisões médicas. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de mostrar aos senhores um eletrocardiograma típico de fibrilação atrial. Obviamente, todos os cardiologistas já conhecem, mas como existem muitos estudantes na sala, nós resolvemos trazer o eletrocardiograma típico de uma fibrilação atrial. Observe os senhores que existe uma ausência de onda P, que é o ritmo sinusal, e uma irregularidade do intervalo RR. Isso aqui basta para a gente fazer o diagnóstico de fibrilação atrial. Costumamos dizer que a fibrilação atrial é a arritmia mais frequente, mais facilmente diagnosticada e mais difícil de tratar. Bem, é a arritmia que é a mais frequente na prática clínica, aproximadamente 0,4% da população geral. A fibrilação atrial, ela pode alcançar 6% de uma população acima de 80 anos. E o tratamento visa, em geral, melhorar a qualidade de vida,
do paciente e evitar complicações embólica e disfunção ventricular e, obviamente, morte. Aqui um exemplo de um trombo dentro do apêndice do átrio esquerdo. Essas são as características da fibrilação atrial. Claro que já existe característica mais recente, mas basicamente a detecção passa por uma detecção inicial. Essa fibrilação atrial ela pode ser paroxística, que vai ter uma resolução espontânea. Se não tiver, ela passa para uma fibrilação atrial permanente. E a fibrilação atrial persistente, sem resolução espontânea, também podendo passar para uma fibrilação atrial permanente. Ora, quando a gente fala, que já foi dito anteriormente pela doutora Alaide, a fibrilação atrial ela aumenta com o envelhecimento da população. Observam os senhores, nesse diapositivo, que cerca de 70% com fibrilação atrial pode alcançar pacientes entre 60 e 85 anos e um terço ter mais de 80 anos. Nos últimos 20 anos, a prevalência em 60%, tem aumentado. Fatores de risco como hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes e outros fatores, tabagismo, alcoolismo, obesidade e apneia do sono e outros fatores também que podem contribuir para o aparecimento da fibrilação atrial. Já foi dito também que a fibrilação atrial aumenta em cerca de 4,5 vezes mais o AVC, aumenta de 2 a 3 vezes mais a internação hospitalar, piora a qualidade de vida dos seus portadores, isso pode levar a uma disfunção ventricular, certo? Insuficiência cardíaca e, olha, o custo nos Estados Unidos, em torno de 15,7 bilhões por ano. O envelhecimento da população mundial e a fibrilação atrial. Aquilo que a gente tinha falado pode corresponder a 1% da população entre 50 e 55 e 59 anos e 11% em pacientes acima de 85 anos. Eu chamo a atenção aos senhores que a fibrilação atrial acima de 75 anos tem 5 vezes mais chance de causar um acidente vascular encefálico. E esse AVC é um AVC mais comprometedor, é um AVC que vai, obviamente, geralmente causar um impacto importante nesse paciente. Voltando a mostrar aos senhores como a base da pirâmide etária no Brasil mudou, Então, o envelhecimento da população, isso faz com que a gente fique mais atento. Quando a gente vai falar da quantidade total de arritmias, a fibrilação atrial ela é campeã. É a que mais interna os pacientes com o distúrbio do ritmo e a fibrilação atrial. Muito bem. Esse é um antigo estudo que todos os senhores conhecem bem. É o estudo Framingham, que avaliou um número grande de pacientes e ele comparou a mortalidade entre mulheres e homens com e sem fibrilação atrial. Então, observem, mulher com fibrilação atrial e homem com fibrilação atrial morrem quase 2 vezes mais do que este mesmo grupo, o outro grupo de pacientes sem fibrilação atrial, mostrando a importância desta arritmia. Ainda com o aspecto epidemiológico, observem que nos Estados Unidos, inicialmente, havia 5,6 milhões de portadores de fibrilação atrial, que ao longo de alguns anos passaram para 12,9 milhões e hoje se acredita em 16 milhões de portadores de fibrilação atrial. Isso também não é diferente na União Europeia. A União Europeia tem cerca de 25 milhões de portadores de fibrilação atrial contra 16 milhões nos Estados Unidos. Quando a gente pensa nos AVCs, no AVC do paciente com fibrilação atrial, a gente tem um impacto importante. Olha, quase 31% dos pacientes podem apresentar um AVC fatal, certo? 28% um severo déficit, certo? Neurológico. E 2% pode não ter absolutamente nada, 11% pode ter um AVC transitório. Bom, e o que a gente precisa fazer diante desse quadro, Bom, as opções terapêuticas que nós podemos fazer para a fibrilação atrial. Eu coloquei esse diapositivo, a gente pode simplesmente não fazer nada. Está errado. A gente pode tratar com medicações,
pode levar para a ablação e, em alguns outros casos, para um implante de marca-passo. Então, por que desenvolver um método para a ablação? Bom, então, eu mostro esse diapositivo comparando o controle do ritmo com o controle da frequência, que praticamente não houve diferença. Ou seja, a mortalidade foi praticamente igual nesses dois grupos comparados. Outra coisa que também chama a atenção é o não uso das drogas, a desistência, a suspensão das drogas antiarrítmicas, que pode chegar a 30% das taxas de suspensão. Então, o paciente fica, obviamente, desprotegido. Quando a gente pensa na anticoagulação com a varfarina, a gente tem esse gráfico aqui mostrando que a curva é bem tênue entre o INR e o sangramento e o INR com o risco de AVC isquêmico. Observem que essa faixa terapêutica ela é muito próxima. Ou seja, se a gente faz mais a varfarina, o paciente sangra. Se a gente faz um pouco menos, o paciente fica com risco de AVC. Então, por isso que, obviamente, tiveram que desenvolver um método. E aqui está a certidão de nascimento da ablação por catéter, 3/9/98, onde o Dr. Michel Razaguet, no grupo de Bordeaux, ele começou realmente a demonstrar que pacientes que não tinham cardiopatia, pacientes que tinham coração normal, eles apresentavam na emergência cardiológica fibrilação atrial. Pacientes jovens internavam com fibrilação atrial. Então, observem, senhores, que aqui nós temos um ritmo sinusal, onda P, QRS, onda P, uma extrasístole, onda P aqui, e uma extrasístole induzindo a fibrilação atrial. Foi quando foi correlacionado que essas ectopias atriais, elas partiam de dentro das veias pulmonares. Observem aqui nesse diapositivo a conexão elétrica entre a veia pulmonar e o átrio esquerdo, e que, obviamente, seria a causa das fibrilações atriais, a causa fisiopatológica das fibrilações atriais. E ele fez esse diapositivo muito interessante, que ele fez uma demonstração de quais veias seriam mais importantes e que seriam mais frequentemente sairiam as ectopias, que eram gatilhos para a fibrilação atrial, que são gatilhos para a fibrilação atrial. A veia pulmonar superior esquerda, superior direita, inferior esquerda, em menos intensidade, a veia pulmonar inferior direita. Muito bem. Então, eu queria chamar a atenção dos senhores, principalmente dos residentes e estudantes, que é basicamente isso que a gente vê, tá? Isso é um exemplo de como se apresenta o início dos gatilhos da fibrilação atrial, e o que a gente precisa é efetivamente isolar, desconectar as veias do átrio esquerdo, fazendo o isolamento ou por radiofrequência, ou por crioablação, e agora, mais recentemente, por campo pulsado. Bem, quem tem fibrilação atrial? Então, esse é o detalhe. Esse diapositivo é muito importante, porque, sabidamente, a gente sabe que esses pacientes, a partir dos 40 anos, 45 anos, são gatilho dependentes. A partir dessa idade de 65, 80, 85, 90 anos, eles já têm um substrato importante que vão piorar no tratamento da fibrilação atrial no ponto de vista de ablação. Essa fisiopatologia, como a gente tinha falado, inicialmente os gatilhos saindo das veias pulmonares. Esses gatilhos eles podem evoluir para outros mecanismos, como os rotores, e daí a outros mecanismos. Então, aqui, esse diapositivo mostra 2 horas, 2 dias, 2 semanas, 2 meses e 6 meses com um quadro de fibrilação atrial. E os senhores observem que isso aqui
a gente vê muito na prática o início da fibrilação atrial dependendo das veias pulmonares, rotores e aqui outros mecanismos que vão fazer com que a fibrilação atrial se perpetue. Quando a gente passa para uma análise histológica do tecido atrial, observem esse tecido atrial em praticamente ritmo sinusal e com a evolução da fibrilação atrial até se tornar permanente, nós temos um remodelamento do átrio, nós temos fibrose, nós temos um quadro mais difícil de você agir. Então, aqui nós temos inicialmente o que a gente tinha mostrado, são os gatilhos saindo das veias pulmonares. Em seguida, nós temos rotores que irão também manter essa fibrilação atrial, fazer a manutenção da fibrilação atrial. Nós temos também outros sistemas envolvidos, sistemas gânglios parasimpáticos, e está aí o aparelho fibrilatório no paciente que já não tem mais fibrilação atrial paroxística. Tá? Então, seria esse aqui um diapositivo de um paciente com a fibrilação atrial permanente, tá? Onde ele já tem outros fatores envolvidos, e isso vai piorar no tratamento e na resposta da ablação por catéter. Muito bem. Então, inicialmente, as ablações de FA foram logo publicadas por esses conhecidos médicos, né? O Reisaguer com isolamento segmentar, alcançando cerca de 70% de sucesso. Papone, em Milão, na Itália, 80%, essa publicação de 2000, e Natali, de Cleveland, quando ele trabalhava em Cleveland, 90% também, um isolamento circunferencial e o outro circular. E, definitivamente, a ablação de fibrilação atrial funciona? Essa é uma pergunta que a gente faz e precisa ter respostas. Eu, particularmente, não falo em cura, eu falo em controle. Nós estamos diante de uma macro-reentrada e de uma arritmia que tem vários fatores que podem contribuí-la para ela voltar. Então, o que a gente tem para responder é que a resposta qualitativa definitivamente é que sim. Agora, depende. A resposta quantitativa varia segundo o centro médico e o subgrupo de pacientes. O centro médico é o médico com maior experiência na ablação. E o subgrupo, obviamente, é muito importante, né? Diabético, hipertenso, o paciente tem um estilo de vida completamente comprometido, obviamente, há uma maior chance de voltar à arritmia. Muito bem. E por que, senhores, desenvolver outros métodos de fibrilação atrial, de ablação de fibrilação atrial? Por que não ficamos na radiofrequência? Bem, por vários motivos. Observem, aquilo que a gente tinha falado, as conexões elétricas, né, servindo como gatilho, mas às vezes nós encontramos pacientes que têm uma severa cicatriz no átrio, são as fibrilações atriais também não paroxísticas, mulheres, pacientes portadores de obesidade ou apneia do sono, disfunção do ventrículo esquerdo e, interrogado aqui, pacientes atletas. Bom, outro fator importante é a habilidade e experiência do grupo, do operador. Nós temos dificuldade na época da radiofrequência, quem fazia ponto a ponto, ou quem aqui, alguns ainda fazem ponto a ponto, são áreas de difícil alcance, né? Nós temos aqui a demonstração de uma angiotomografia, nós temos a estabilidade do catéter, nós temos menor taxa de cura com menor experiência e inadequada pressão do catéter e potência inadequada. A potência da aplicação, nós temos sempre um receio para que não haja um tamponamento, uma perfuração. E também, anatomicamente, situações em que uma carina pode atrapalhar a estabilidade do catéter em você fazer esse isolamento completo da veia pulmonar. Muito bem. Outra coisa que eu chamo a atenção é que dificilmente nós iremos encontrar colações iguais, né?
quem acompanha, quem pede angiotomografia para fazer fibrilação atrial, então nós temos veias pulmonares as mais variadas possível. Pacientes que possuem 3, pacientes que possuem 4 ramos, pacientes que possuem toda a forma diversa da anatomia. Isso também vai dificultar no resultado. Bom, quando a gente quer mostrar uma peça anatômica para os senhores mais jovens, para os estudantes e residentes, observem a parede posterior do átrio em ritmo sinusal e observa essa parede com uma fibrilação atrial permanente. E, obviamente, o que se fazia muito, o que se faz ainda em paciente com fibrilação atrial permanente, com o átrio, às vezes há um exagero na aplicação de radiofrequência na parede posterior. Eu pus esse diapositivo e perguntei, é coragem ou desconhecimento do perigo? Muito bem. E daí, vários métodos para o isolamento das veias pulmonares foram publicados mundo afora, né? Natali, Paponi, todos com sua tecnologia, com eco intracardíaco, Paponi com mapeamento eletroanatômico, Nakagawa com o isolamento dos gânglios parasimpáticos, e também o professor Pachon com os seus ninhos de fibrilação atrial. Isso tudo mostra que quando você tem efetivamente vários métodos para tratar uma determinada doença, alguma coisa está errada. Ou a doença ela é uma doença que sabemos que é complexa e por aí a procura de novos métodos para ter melhor índice de sucesso. Então, aqui no Brasil, o que nós temos são as técnicas para ablação de FA para desconexão do ântrio para as veias pulmonares. Inicialmente, lá para o início dos anos 2005, 2004, o método angiográfico, o eco intracardíaco e o mapeamento eletroanatômico Insight Carto, que aqui no Brasil começou a partir de 2002, 2001. Efetivamente. É um exemplo que quando a gente fazia com o método de mapeamento eletroanatômico, sempre nós pedíamos uma angiotomografia das veias pulmonares, do átrio esquerdo e veias pulmonares, para a gente conhecer previamente a anatomia das veias pulmonares. Também utilizamos bastante o PIVAC, tá? Hoje em desuso, tá? Porque nós temos coisas muito mais modernas, mas isso chegou a ser uma realidade no Brasil. E agora, mais recentemente, chegou ao Brasil, já está sendo feito, acredito que o doutor Tarcísio seja o que tem mais experiência no Brasil, que é o Farapulse, que é a ablação por um campo pulsado, é o PFA, tá? Que promete um tratamento revolucionário, sem energia, nem energia térmica, nem energia por calor, nem energia por resfriamento. Isso aqui não é tema da minha aula, doutor Tarcísio vai falar. Muito bem. E o que a gente quer falar é de crioablação, que é o que nós iremos comentar. Então, a estratégia de ablação com base na anatomia, então, principalmente, a gente precisa da anatomia das veias pulmonares. O balão pode variar entre 23 milímetros a 28 milímetros de crioablação, entregues na junção do átrio com a veia pulmonar, que é o nosso objetivo, é acabar com essa conexão. A oclusão angiográfica da veia e o tempo de ablação na Europa, 300 segundos, nos Estados Unidos, 240. Muito bem. E quais as vantagens da crioablação? É o tempo, tá? Nós temos um tempo bastante reduzido. O tempo de radiação também, tanto para o paciente como o operador, em média 15 minutos, dispensa anestesia geral, somente sedação, dispensa o uso de UTI, alta hospitalar após 24 horas, somente uma punção transeptal. A gente não precisa fazer 2 punções transeptais e dispensa da infusão de líquido. Isso é importante. Muito bem. Quando a gente mostra esse trabalho aqui, o STOP AF, tá? Então, pacientes livres de fibrilação atrial após 90 dias, observem a diferença
que é comparar a crioablação com os pacientes que fizeram uso de droga. Quase 70% dos pacientes que ficaram livres de fibrilação atrial. Então, rapidamente, para terminar, assim, a biofísica da crioablação. Então, como definição, a mudança de temperatura, estudada por James e William, esses dois aqui, é a mudança de temperatura que acompanha a expansão de um gás sem produção de trabalho ou transferência de calor, em temperaturas e pressões normais. Todos os gases, exceto hidrogênio, hélio e neônio, esfriam com essa expansão. Então, é a base fisiológica da crio. Então, o mecanismo da lesão tecidual, certo? Que vem uma lesão tecidual imediata, pode haver a lesão tecidual pelo resfriamento, a lesão tecidual pelo congelamento, a hipotermia, formação de gelo no interno e externo ao balão e a lesão tecidual por congelamento. Uma lesão tecidual tardia, pós-procedimento, com necrose e apoptose, que é a morte celular. Então, aqui, a radiofrequência, comparando as duas fontes de energia, a radiofrequência adiciona calor em uma lesão celular direta, por aquecimento resistivo, aquecimento condutivo, necrose de coagulação e hipertermia. Está aqui uma lesão de radiofrequência e a crio, que remove o calor, causando a lesão por esfriamento. Então, hipotermia, formação de gelo extra ou intracelular, apoptose e necrose. Também aqui, histologicamente, a gente tem que a energia da criotérmica oferece vários recursos exclusivos. Então, a adesão melhora o contato e estabilidade. Todos nós sabemos que tem um ponto, a partir de certos minutos, que a gente tira a luz, a gente sai do campo, se senta e deixa o balão fazer a aplicação, porque ele já grudou, ele já agarrou, ele está preso no tecido atrial, ele não sai, só quando você descongela. Preserva a matriz extracelular e a integridade do endotelial, diminui o risco de formação de trombos, comparado com a radiofrequência, e apresenta lesões bem demarcadas. O procedimento, então, em verdade, nós iremos introduzir um catéter diagnóstico decapolar, e em seguida nós avançamos o balão para dentro da veia, recuamos, ocluímos a veia. Como é que a gente sabe que a gente ocluiu a veia? Quando a gente injeta contraste e o contraste não recua. Eu vou mostrar um filme rapidinho para os senhores, muito rápido, só para ter uma ideia de como é a crioablação. O avanço do catéter dentro da veia pulmonar, o catéter diagnóstico, o registro do potencial. A introdução do catéter balão. Em seguida, a injeção de contraste. Esse contraste tem que ficar retido, não pode haver vazamento. Potencial encontrado por esse catéter. Início do resfriamento. Desaparecimento. Vai ver que vai haver o desaparecimento do potencial. A gente aplica geralmente 240 segundos nas veias à esquerda e 180 ou 120 segundos nas veias à direita. Em seguida, nós temos uma lesão linear, contínua, sem falha, entre o ântrio e o ósteo da veia pulmonar. Muito bem. Quando a gente vem para a prática de tudo isso que a gente falou, observem aqui. Observe aqui o balão insuflado,
obstruindo aqui o contraste da veia pulmonar superior esquerda. Aquele congelamento que a gente havia falado, o balão ele fica com uma bola de gelo. Em seguida, esse aqui é o diapositivo mostrando a tela do aparelho de crioablação, resfriamento, e uma linha. E aqui uma boa temperatura negativa, menos 60 graus, e uma linha bem retificada, mostrando que houve realmente um contato perfeito entre o balão e a veia pulmonar. Esse é um caso que nós fizemos recentemente em Recife, com o Dr. Gustavo. Então aqui é a veia pulmonar inferior esquerda. Começamos a aplicar. E olha só o que acontece. Nós temos um eletrocardiograma de superfície e o eletro intracavitário. Começamos a aplicação. Temperatura começando a cair. O paciente encontrava-se em fibrilação atrial. Temperatura menos 31. Vai lá. Tranquilo. Menos 40, 30 segundos. Está isolada a veia. Quando eu pergunto aqui ao doutor André Queiroga, ao doutor Tarcísio e outros espertos aqui na sala, quando que nós conseguíamos isolar uma veia pulmonar em 40 segundos com o método ponto a ponto? Não existe, eu fiz muita ablação. 1 hora e 20 para isolar uma veia. Aqui doutor Gustavo e doutor Francisco, doutor Jorge, que não deixa mentir. Outro caso, a mesma paciente com isolamento da veia pulmonar superior esquerda. Observe o catéter, o balão ocluindo bem a veia. Em seguida, também o isolamento. O Gustavo vai dar um grito veia agora. Pulmonar superior esquerda. Temperatura caindo. ...20 segundos de aplicação. Temperatura menos 13. Mais rápido. E a vibração de Gustavo, porque o paciente realmente isolou rápido a veia pulmonar. Então, para terminar, eu quero mostrar aos senhores um caso clínico recente que nós fizemos na Santa Casa. Uma paciente do sexo feminino, 43 anos, psicóloga branca, procedente e residente em Maceió, negava hipertensão, diabetes, antecedentes familiares, relatava apenas sedentarismo, nega consumo de álcool e nega tabagismo. Antecedentes, alguns episódios de fibrilação atrial paroxística, com 2 internações na emergência cardiológica. E um quadro de AVC isquêmico importante, mesmo em uso de rivaroxabana. Muito bem. A queixa principal da paciente, quando chegou para a gente, era palpitações, história de AVC isquêmico, tratado com intervenção, ela foi submetida a uma trombectomia. E relata que no dia do evento, quando ela acordou com afasia e hemiplegia à direita. No exame físico, bom estado geral, lúcida, orientada, eupneica no repouso, ritmo cardíaco, nesse dia ela estava em ritmo cardíaco sinusal, regular, uma frequência boa, levemente hipertensa, pulmões limpos, abdômen normal, globoso e uma extremidade perfundidas, sem edema. Bom, essa foi a imagem da ressonância nuclear magnética, inicialmente está aqui, ó, do AVC importante que ela teve e foi rapidamente tratada pelo a neurointervenção. Observa aqui depois a área toda reperfundida depois da trombectomia. Seria fatalmente uma paciente que iria ter uma sequela importante se não fosse feito o tratamento adequado. Mesmo assim, ela ainda ficou com a área de core isquêmico, uma lesão residual, no momento da trombectomia. Ela ficou com a área de isquemia. Essa jovem, depois uma pequena área cinza, após 1 mês de trombectomia, mas sem nenhuma sequela, motora, nada. E essa paciente foi então levada para o isolamento das veias pulmonares, tanto a inferior das 4, então aqui para a gente mostrar.
a ablação, o isolamento da inferior esquerda, o isolamento da superior. Aqui, o isolamento da superior direita. E, Edivaldo, esse catéter, qual a finalidade? Nós estimulamos o frênico, porque sabemos que durante a aplicação da radiofrequência, aliás, da crioablação no lado direito, existe uma chance de atordoamento ou lesão do nervo frênico. Então, nós fazemos aplicando, tá? E esse probe aqui do eco transesofágico, os senhores vão saber o porquê. Aqui o isolamento da inferior direita. E nesse mesmo procedimento, nós decidimos, obviamente, previamente já conversado com a família, já conversado com o esposo, que é da área médica, que nós iríamos também proceder com o fechamento do apêndice, já que era uma paciente que, mesmo em uso de rivaroxabana, ela teve 2 acidentes vascular cerebral. Então, aqui o ecocardiograma, o ecocardiografista com o ecocardiograma transesofágico, ele nos coloca todas as medidas importantes, profundidade, o diâmetro do ósteo, a lone zone, para a gente saber o tamanho exato da prótese para a gente colocar no paciente. A válvula mitral, aqui a gente já está com o dispositivo já ancorado no apêndice. Ele já está fechando aqui eu já liberei, nós já liberamos o apêndice, aliás, já liberamos a prótese, não existe nenhum leak, tá? Então, foi uma paciente que fez um tratamento híbrido, se beneficiando tanto, e aqui em 3D, a prótese, mostrando aqui a prótese. E aqui, quando a gente fala... Aqui, inicialmente, nós fazemos uma angiografia do apêndice, pré-implante. Aqui já a prótese, nós utilizamos, nesse caso, uma prótese Lambre, tá? Que, na minha concepção, é a mais fácil de manuseio, é a que tem mais quantidade na grade para disponibilizar para o paciente. E aqui... a hora que vai entregar a prótese, na hora que vai retirar, e lá a prótese já liberada. E a nossa casuística, nós entre outubro de 2019 a outubro de 2024, nós fizemos 179 casos de pacientes para crioablação, para o tratamento de fibrilação atrial. Nós tivemos 4 recidivas, correspondendo a 0,02%. Complicação, nós tivemos 2 casos de paralisia transitória do frênico, inclusive num paciente jovem, mas que recuperou após 6 meses de tratamento, ele ficou sem nenhuma sequela. 8 pacientes foram submetidos ao tratamento híbrido, que era a oclusão do apêndice e a crioablação, ou crioablação e oclusão do apêndice. Isso vai depender muito do grupo que faz. E eu gostaria de agradecer. Obrigado. Mais uma vez, seguir aquela a moderadora, a doutora Estela, pode tecer alguns comentários e a gente abre 2 ou 3 perguntas para a plateia, cada uma com 30 segundos e as respostas. Obrigado. Parabéns, Edivaldo, pela apresentação. Eu sou fã número 1 da crioablação, né? E de todo procedimento que seja eficaz e seja mais rápido. Porque, realmente, os primeiros procedimentos de ablação, a gente demorava 6 horas, ou até mais, e às vezes saía sem fazer a ablação das veias pulmonares. E aqui eu acho que ela veio para ficar, e outras coisas estão surgindo que têm também o mesmo tempo, e que fazem com que mais especialistas possam fazer o procedimento, porque é um procedimento que a turma mais antiga, vamos dizer assim, que já se formou antes de se fazer a ablação, quando você viu um procedimento que demorava esse tempo, né, pessoal, não quero nem aprender, diferentemente do que o nosso colega falou numa das apresentações, o João Paulo, acho que foi o João Paulo, foi o Carlos Eduardo,
que a gente tem que querer aprender. Mas se a gente aprende de uma forma mais rápida e melhor, eu acho que é inigualável. Porque, e os valores, se eu não estou enganada, do material que é utilizado para os procedimentos, não existe muita diferença, né? Então, se o procedimento é eficaz, o que eu acho é que a gente tem que seguir um pouco mais as diretrizes que vem melhorando ao longo do tempo, demonstrando a importância e os resultados da fibrilação atrial com o tratamento através de ablação, seja ela por CRIO ou agora pelo PFA, e acreditar nisso e fazer. Alguma coisa a gente tem que fazer, que assim, não similar ao do idoso que a gente vê, que também não tem limitação de idade, claro, como todo procedimento de ablação de FA tem risco, mas o bom profissional vai avaliar o custo-benefício. E um átrio em ritmo sinusal não tem preço. Então, assim, eu acho que muito boa a sua apresentação. Eu sou do time da crioablação. Atualmente, eu só utilizo a crioablação. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Você falou só na fibrilação atrial. Você não usa a crio para flutter? Oi, Estela. Eu uso a criofocal. Eu nunca utilizei para flutter. Eu uso a criofocal. Nós temos 12 casos de pacientes com via acessória paraiciana. Porque me dá uma garantia de não causar um bloqueio atrioventricular. Mas para flutter eu nunca utilizei. Bom, parabéns, Edivaldo, né? Já temos uma parceria de 8 anos, né? E nesse período, né, eu posso aqui testemunhar, passamos por todo esse processo de mapeamento eletroanatômico, de PIVAC, né, atualmente com a crioablação, e a gente observa que existe uma curva de aprendizado em termos de tudo isso. Isso é muito importante, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, era para a doutora Alaide, né? Posso fazer? Ainda está tempo? Pode, claro. Porque, na verdade, eu ia fazer naquela hora, mas acabei... veja bem, a respeito da fibrilação atrial, que, aproveitando o gancho da doutora Estela, que falou a respeito da FA subclínica, né? Você bem lembrou aí que, muitas vezes, a FA subclínica só é observada através do marca-passo. Quando a gente consegue fazer uma avaliação de marca-passo, é quando você identifica que o indivíduo, muitas vezes, assintomático, e é quando você identifica que esse indivíduo tem FA. Então, surge sempre aquela questão, iniciar ou não anticoagulação nesses pacientes. Então, muitos desses pacientes apresentam depende muito do tempo que você tem, de quanto tempo quantas vezes é frequente, depende do tipo de paciente, obviamente depende do Chagas vasco desse paciente, tá? Então, recentemente saiu 2 trabalhos que eu acho que são fundamentais, o Artesia e o NOA, que inclusive eles fizeram testes com a edoxabana e a apixabana, mostrando, inclusive, indicando a anticoagulação desses pacientes. Gostaria de saber sua opinião a respeito disso. Como é que você avalia os pacientes subclínicos, aproveitando a opinião que ela deu naquela hora, só que depois eu me ative da pergunta, tá bom? E como é que você conduz esses casos? O que é que você tem visto de trabalho? Porque eu vi esses 2 estudos, mas, na verdade, não cheguei a ler ele completamente, tá bom? Eu acho que o primeiro pensamento é implante de marca-passo em pessoas que evoluíram com fibrilação atrial ou já tinham fibrilação atrial, eu acho que da prática clínica de todos nós, e não era frequente nem a anticoagulação desses pacientes, né? Eu acho que a utilização de scores, como o Chagas vasco, que hoje eu acho que faz parte, né, da vida de todo mundo, que faz prática cardiológica, terminou auxiliando na introdução da anticoagulação nesse cenário. Minha impressão
em termos de evolução do conhecimento, é que o uso dos dispositivos, né, começou a chamar a atenção para a possibilidade de outros cenários de diagnóstico. E aí, os smarts watches e depois os dispositivos implantados ofereceram esse cenário, que é um cenário imenso, né? E como não há ensaios clínicos, não havia ensaios clínicos, não é que garantissem que esse paciente cuja fibrilação atrial foi identificada durante a análise de um dispositivo, ele iria melhor com anticoagulação do que sem. Eu acho que o NOAA foi o primeiro estudo que analisou. E o Renato Lopes, que é um dos papas da anticoagulação, ele acredita, na análise dele, que não houve um tempo de segmento suficiente e, portanto, o resultado dele foi negativo para a indicação da anticoagulação. O novo estudo que saiu, que teve um tempo de segmento maior, ele foi capaz de demonstrar que os pacientes que têm fibrilação atrial identificada nas avaliações de dispositivos, eles vão melhor em relação à redução de eventos do que quando anticoagulados, do que quando não anticoagulados. Então, essa é, eu penso, a nova evidência que não está na diretriz, mas, como eu falava para a Estela, eu creio que deve ser adicionada em breve, não é? Eu não tenho experiência individual para lhe dizer como vai ser, como foi esse resultado assim na minha casuística, não tenho. Mas creio que esse novo ensaio ele dará segurança a todos nós, né, para fazer a anticoagulação. Eu agradeço a Laíde. Alguém tem uma só pergunta para o Edivaldo? Edivaldo. Então, Edivaldo, nós fazemos lá no nosso hospital, primeiro a oclusão da auriculeta e depois a ablação. A justificativa é onde você cauteriza a veia pulmonar inferior direita, se não me engano, ela pode, depois da ablação, fazer um encurtamento e aí apareceria um leak no lugar onde você ocluiu a auriculeta. Então, talvez uma boa dica seja primeiro fazer a oclusão e depois a ablação em caso de procedimentos conjugados. E o segundo ponto, que eu acho que é o que limita a ablação com crio, é que você fica preso apenas aos ósteos, né? Então, para a fibrilação atrial, aquela focal, é excelente método. Mas quando você tem focos extra-veias pulmonares, aí dificulta um pouco, porque você não pode ir atrás deles. Então, tem que selecionar bem, né, esses pacientes. Muito obrigado. A gente está sem tempo mais para discussão. A gente vai para a última contribuição da mesa, que será feita pelo Dr. José Tarcísio Medeiros de Vasconcelos, que é coordenador do curso de pós-graduação em Eletrofisiologia e Marca-Passo da Beneficência Portuguesa, doutor pela Faculdade de Medicina da USP e também coordenador do Serviço de Eletrofisiologia do Hospital de Beneficência Portuguesa em São Paulo. Por favor, professor. Bom, gente, boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. É a minha primeira vinda a Maceió. Eu sou paraibano, apesar de morar em São Paulo há 40 anos, eu nunca tinha estado em Maceió. E o Edivaldo é que me trouxe para cá agora, né? Então, eu encontro sempre o Edivaldo nos congressos. O Edivaldo é um apaixonado por ablação e oclusão, nós também, nós já fazemos isso desde 2015. O tratamento híbrido é uma coisa que a gente acredita muito, é uma coisa muito interessante. Quero agradecer também a BEC, aqui na figura do André, na figura do João Paulo. Encontrei gente aqui que eu só encontro nos congressos, o Jorge, o Lenine, enfim. É muito bom estar aqui com vocês, né? E dizer que quando eu era menino, a gente disputava com meu irmão
a torcida pelos times no Brasil. Eu era torcedor do CRB, ele era do CSA. Então, eu não sei como é que está indo o futebol aqui, mas... CRB firme. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o PFA, que é uma nova tecnologia, né, que foi introduzida no mundo já tem um tempo. Aqui no Brasil chegou há 3, 4 meses, mais ou menos, que é uma técnica disruptiva no tratamento da fibrilação atrial, especialmente em isolamento de veias, né, pulmonares. Eu me sinto muito confortável em estar conversando com vocês sobre isso, porque está o Rassi aqui, que é um dos pioneiros também, careca como eu, e há mais tempo do que eu, inclusive, e a gente teve o privilégio de passar por todas as tecnologias em termos de ablação por catéter, ou seja, nós experimentamos desde a fulguração, porque o Sérgio era apaixonado e nós também, e passamos depois para a radiofrequência, a crioablação, e agora a gente está com o PFA como uma nova estratégia. Então, isso nos dá uma liberdade de falar de uma maneira muito crítica sobre tudo isso, pelo qual a gente passou ao longo do tempo, né? Esses são os meus conflitos de interesse para essa apresentação. Bom, aqui eu não vou entrar em detalhes, né? Assim, a pedra angular do tratamento da fibrilação atrial é o isolamento de veias pulmonares, que pode ser feito por corrente de radiofrequência, como tão bem pontuou o Edvaldo, e também pela crioablação, né? Assim, é uma técnica também que 30% dos procedimentos que nós fazemos lá na Beneficência são crio também, assim, é um procedimento de um tiro só, né? Isso é uma coisa muito interessante, que homogeniza o tratamento. É como bem colocou Edvaldo, a radiofrequência é um procedimento que depende muito do expertise, de uma curva de aprendizado, então isso leva tempo. Então, e torna os procedimentos muitas vezes mais laboriosos. Então, acabam os procedimentos mais rápidos ficando na dependência de pessoas que têm mais experiência, né? Isso é muito ruim do ponto de vista de logística e de funcionamento dos serviços. O problema da ablação térmica, que é a radiofrequência e a ablação por crio, está enumerado aqui. Existe uma série de problemas com a ablação térmica. A lesão desejável na ablação térmica, especialmente quando a gente fala de radiofrequência, é aquela lesão por aquecimento resistivo. Entretanto, a radiofrequência ela leva o chamado aquecimento condutivo, que é responsável pelos efeitos adversos, os danos colaterais das ablações. Isso também acontece com a crio. Então, um dos grandes problemas que a gente tem com essa ablação, que é baseada em calor ou frio, são os efeitos adversos que são oriundos do procedimento, né? Vai desde a duração, no caso da radiofrequência. A crio elimina esse problema, mas não elimina o problema da lesão térmica à distância, que são a lesão térmica esofágica, que também acontece com a crio, mas também acontece com uma prevalência maior com a radiofrequência. Também a lesão, a gastroparesia, que é uma complicação que não é rara na ablação térmica, a lesão frênica, etc, etc. Então, esses são os principais elementos assim, que são determinantes da limitação da ablação guiada por frio ou calor. E, assim, nós estamos entrando agora nessa nova era do PFA, na verdade, que é a ablação elétrica, na verdade. O PFA é uma eletrização do tecido miocárdico. Eu costumo dizer, e eu estava falando até para o Rassi aqui provocá-lo, porque é o renascimento da fulguração. Eu tinha um professor de anatomia que dizia que a gente está sempre voltando às origens, né? Então, o PFA é isso, só que é uma fulguração sofisticada. Nós voltamos para a década de 1980, quando se iniciaram os primeiros estudos com fulguração endocavitária, e estamos agora com o PFA, que é um modelo de fulguração, só que num padrão muito mais sofisticado do que aquilo que nós fazíamos na década de 1980 e início da década de 1990. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Essa tecnologia ela está crescendo muito no mundo, né? Assim, na Europa, calcula-se hoje que 70% dos procedimentos de ablação para tratamento de fibrilação atrial para isolamento de veias pulmonares são baseados no PFA. Isso aqui são... eu trouxe um pouquinho do passado no que diz respeito à fulguração endocavitária, né? Um dos primeiros estudos de fulguração endocavitária que foi feito na década de 1980, né? Do grupo do Dr. Gallagher, nos Estados Unidos. A nossa experiência na Beneficência Portuguesa, nós iniciamos a fulguração, o Silas ainda tinha bigode, enfim. Nós iniciamos essa experiência... O Silas, exatamente. Nós trabalhamos juntos já há 35 anos. O pessoal comenta que é a relação estável mais antiga do hospital. Então,
E, assim, bom, na verdade, a gente iniciou a experiência com fulguração em década de 1980. O primeiro procedimento que nós fizemos foi em 1988. Nem imaginávamos que isso ia voltar no futuro num outro modelo, né? Enfim, isso é muito importante. A gente contribuiu para isso. Essa foi uma das primeiras publicações baseadas em fulguração, feita em 1991. Foi a primeira experiência de ablação endocárdica na América Latina. Nós apresentamos em 9 pacientes que eram portadores de síndrome de Wolff-Parkinson-White, apresentado no congresso depois publicado nos arquivos, apresentado no congresso da SOCESP. Na verdade, a fulguração, é importante que vocês entendam isso, a base biofísica da lesão da fulguração é essa aqui que está aqui. Então, a fulguração ela induz 3 efeitos. A fulguração, não estou me referindo à PFA. O efeito térmico, porque a ponta do catéter, quando você aplica uma energia, uma alta energia, nós fazíamos isso com um desfibrilador por um catéter para destruir o tecido, a ponta do tecido atinge uma temperatura muito alta, se calculava em torno de 1.000 até 1.500 graus centígrados. Mas esse efeito ele não determinava uma ação terapêutica, porque era muito rápida e momentânea. Entretanto, ele causava um efeito, uma formação de uma bolha, na verdade, que era responsável pelo efeito barotraumático, que era o grande problema da fulguração. Ou seja, o barotrauma, aquela explosão dentro do coração, era determinante dos potenciais danos colaterais, ou seja, de ruptura do músculo, etc. Nós tivemos uma experiência muito boa, o Sérgio também, nós chegamos a fazer 70 fulgurações para tratamento de diversos tipos de arritmia, sem complicações, mas as complicações foram descritas e surgiu a radiofrequência era elegante, surgiu em 1989, a partir dos trabalhos do Dr. Huang, começou a ser utilizada e a fulguração acabou sendo abandonada. Mas a fulguração tinha o que está em vermelho aqui, o chamado efeito elétrico, que é o dano da celular pelo fenômeno da eletroporação. Esse é o verdadeiro efeito terapêutico da corrente elétrica de alta energia sobre um tecido biológico. Ou seja, o efeito que nós tínhamos na fulguração era esse, só que era um efeito que era deselegante em decorrência dos outros efeitos que acompanhavam a aplicação do choque. Então surgiu, na verdade, o PFA. O que é o PFA? É uma ablação também elétrica. Esse é um formato de onda de pulso, aqui à esquerda de vocês, de um desfibrilador convencional, um desfibrilador bifásico, desses que a gente usa no pronto-socorro. Ele é um pulso de longa duração, em torno de 12 milissegundos, varia da dependência do fabricante, mas de 6 até 12 milissegundos, é um pulso bifásico. E ele é um pulso de alta energia, então ele entrega, o capacitor retém essa energia, depende da impedância, mas algo em torno aí de 1.000, 1.500, 2.000 volts, ele retém dentro do capacitor e entrega aquele troço de uma vez. É por isso que o paciente salta, até quando você aplica, faz um procedimento de cardioversão ou desfibrilação. O que é o PFA? É o desdobramento dessa onda em várias ondas, só que num nível de microsegundos, ou seja, você aplica a mesma energia, só que com um pulso desdobrado em vários pulsos de microsegundo. E esse pulso de microsegundo, como esse pulso é partido, ele elimina aquele efeito barotraumático que nós tínhamos e o efeito térmico. Então não existe aquecimento, nem existe aquele efeito de explosão que a fulguração gerava no passado. E isso é o que gera o chamado dano tecidual na PFA. Uma das coisas muito interessantes da PFA é que a lesão tecidual ela é específica para o tecido. E eu vou explicar por que isso é uma coisa muito interessante. Um meio condutor, vocês imaginem um fio que transmite eletricidade, que tem um isolante. Se esse fio, na verdade, ele é um fio desenhado para funcionar com uma tensão de 500 volts, o isolante suporta. Se você fornece 1.000 volts, esse isolante ele explode. É por isso que você tem que trabalhar com níveis de tensão em casa, por exemplo, bem calculados para evitar dano à fiação da casa. A membrana celular também é isso. A membrana celular também é um isolante. Nós temos o chamado fenômeno de resistência dielétrica, que está presente na membrana celular, só que existe um limite para isso. Quando você submete a membrana celular a um certo nível de tensão elétrica, a célula resiste até um certo ponto. Se essa tensão aumenta muito, a membrana celular ela explode, formando esses buracos
num fenômeno que nós chamamos de eletroporação. A eletroporação é um fenômeno muito antigo. O pessoal utiliza em genética há muitos anos para inocular, na verdade, genes no meio de célula, só que a eletroporação, como ela era feita no passado, na década de 70 e 80, e ainda o é, em outras especialidades, ela é feita de uma outra forma, que é chamada de eletroporação reversível. Você submete a membrana celular a uma tensão elétrica, abre os furos, inocula dentro da célula o que você quiser inocular, um vírus ou alguma outra coisa, e como a tensão e a duração da exposição da célula, aquela tensão é pequena, a célula se recupera. No PFA, não. Nós submetemos o tecido à exposição a uma tensão prolongada. Consequentemente, você gera a chamada eletroporação irreversível e o dano celular. Essa é a base biofísica do PFA. É isso, e o grande elemento interessante no PFA é a segurança, porque esse aqui é um estudo, por exemplo, feito em suínos, de exposição do PFA em cima do esôfago, na verdade. A lesão esofágica é um dos problemas que a gente mais teme na ablação por radiofrequência, né? Na ablação térmica. E assim, os estudos experimentais demonstram que, na verdade, mesmo você expondo o PFA sobre o tecido esofágico, você não tem lesões. E as lesões, na verdade, do PFA são lesões muito bonitas. Vocês notam aqui, quando comparam uma lesão térmica com uma lesão obtida com o PFA, vocês notam, essa aqui é uma lesão feita com a radiofrequência, vocês notam que existe hemorragia tecidual, existe um edema acentuado, trombose dos vasos dentro do tecido, diferentemente daquilo que a gente observa com o PFA. É uma lesão que preserva a regularidade, é uma lesão mais regular, não existe trombose vascular, e a magnitude do edema é bem menos acentuada. E também, obviamente, isso preserva os tecidos que estão adjacentes, né? A tecnologia baseada no PFA, ela vem sendo estudada já há um tempo, os estudos são antigos, isso aqui são estudos já antigos de série de casos, o Impulso, o PFCAT e o PFCAT-2 que foram publicados, essa aqui é a compilação desses estudos, na verdade, demonstrando uma taxa de pacientes livres de fibrilação atrial, bem razoável, da faixa aqui de 84% em fibrilação atrial paroxística, e quando você optimiza, com o sistema optimizado, sem optimização, perto de 80% de sucesso. E com uma taxa de complicações muito baixa. Isso foram dados que foram muito animadores. Esse aqui é um outro estudo que foi publicado, baseado no sistema da Medtronic, que foi publicado agora em 2023 também, demonstrando resultados muito parecidos aos obtidos, tanto no cenário de fibrilação atrial paroxística, como no cenário de fibrilação atrial persistente, com taxas de sucesso de pacientes livres de fibrilação atrial que se aproximam de 80%. Esses não são números maravilhosos, esses são os números que nós temos hoje com a CRIO, que nós temos também com a radiofrequência. Tá? Isso é muito importante. Mas um dos dados muito relevantes é a baixa taxa de complicações que se obtém com essa técnica. E recentemente nós tivemos a publicação do Advent. Esse estudo praticamente foi o estudo que viabilizou a tecnologia nos Estados Unidos, porque até 2023 não tinha FDA ainda. O Advent foi um estudo que randomizou a ablação térmica versus a ablação por PFA, que é a PFA, na verdade. E na ablação térmica eles incluíram tanto pacientes quando tinham sido submetidos a CRIO, como também radiofrequência. E vocês notem que a taxa livre de recorrência de fibrilação atrial com as duas tecnologias foi bem parecida, ou seja, a ablação térmica ela é tão boa quanto a ablação por PFA, por eletroporação, pela PFA, no que diz respeito a sucesso, né, de recorrência de fibrilação atrial no cenário de fibrilação atrial paroxística. Mas o grande elemento diferencial, na verdade, que a gente vê é a baixa taxa de complicações que se observa e a simplificação da técnica. Vocês notem quando nós confrontamos os tempos de procedimento PFA versus ablação térmica, existe uma simplificação muito maior. Aquilo que a Estela comentou, os procedimentos muito longos que nós tínhamos, se a CRIO já acrescentou sob aspecto de simplificação em termos de tempo, o PFA agregou ainda mais, e isso num cenário não apenas comparado à ablação térmica de uma maneira geral, mas comparado também à ablação por radiofrequência e também à própria ablação baseada no gelo, no frio, né, no esfriamento, na crioablação. Isso é um dado muito importante.
Isso também é com redução de tempo de permanência no interior do átrio esquerdo. Note o tempo de permanência no interior do átrio esquerdo se reduz de uma maneira dramática quando nós comparamos o PFA tanto com a radiofrequência como também com a própria crioablação. E de tal modo que o que esse procedimento agrega é a simplificação técnica para além daquilo que a CRIO havia nos trazido e com uma proposição de menos complicações, menos danos colaterais do que a própria CRIO traz. Esses são os dados do registro Manifest, que foi publicado, baseado no sistema da Boston, que é o sistema que nós temos aqui no Brasil, que é o FARAPulse. Vocês notem aqui já uma amostra bem maior, 1.500 pacientes estudados, com uma taxa de complicações baixa e com uma taxa de sucesso bem interessante. Vocês notem que tanto no cenário de fibrilação atrial paroxística como persistente, a taxa de pacientes livres de fibrilação atrial é bastante baixa, superponível àquilo que a gente já obtinha com as outras tecnologias térmicas, com a taxa de complicações também bem baixa. Esse foi o primeiro caso que nós fizemos. Nós estamos com uma experiência razoável lá na Beneficência Portuguesa. Nós fizemos esse caso em junho agora no dia 18 de junho desse ano. Foi o primeiro caso que nós tivemos. Se vocês se surpreendem com a CRIO, vocês vão ver isso aqui. Olha, esse é um paciente que nós estamos com o balão do PFA no interior, o FARAPulse, do FARAWAVE, o sistema, a grade de deflagração da energia no interior da veia, no azulzinho, e vocês notem o que acontece em termos de veia. Quando nós aplicamos a PFA, automaticamente a veia já está completamente isolada. Então é uma coisa muito rápida. Até no primeiro caso que nós fizemos, a gente nem acreditava que aquilo estava acontecendo. Então é uma tecnologia realmente que veio para ficar. É diferente. Isso aqui são os mapas que nós temos desse procedimento que foi feito. Essa é uma construção tridimensional do átrio esquerdo. Nós aproveitamos e fizemos também para demonstrar o resultado do procedimento. Isso aqui é um mapa antes da ablação. O que está roxinho significa tecido normal, ou seja, o tecido que está preservado do ponto de vista de integridade de voltagem, né? E à direita de vocês é o tecido já após a ablação. Aqui são traçados também que mostram a propagação da eletricidade após o procedimento de ablação antes do procedimento, ou seja, a energia se propagando para dentro das veias pulmonares, e aqui à direita de vocês é após a ablação, em que a atividade elétrica ela esbarra exatamente nessas colunas aqui de isolamento que foram proporcionadas pela utilização do PFA. Bom, essas são as mensagens que eu deixo com essa apresentação, né? A PFA ela abre um outro capítulo no tratamento ablativo da fibrilação atrial. É importante que os principais diferenciais do PFA são esses, né? A simplicidade, rapidez e segurança do procedimento. Isso eu acho que é uma coisa que agregou muito. A aplicabilidade clínica consistentemente, no momento, ela é exclusiva para a ablação de veias pulmonares, tá? Ou seja, não é uma técnica ainda que está sendo utilizada para outros tipos de arritmia. Novos catéteres estão surgindo, e em breve a gente deve ter aplicabilidade da PFA para outras coisas também, mas no momento o isolamento de veias pulmonares é a técnica que está em bula para se utilizar para tratamento de fibrilação atrial de uma maneira similar àquilo que é feito com a crioablação. E nós não utilizamos o PFA com o intuito de melhorar resultados. Os resultados são superponíveis à ablação térmica. O objetivo aqui, na verdade, é ter um procedimento mais simples, com eficácia e segurança. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês e eu estou à disposição para perguntas. Tarcísio, parabéns, sempre brilhante. Mas um pouco de saudosismo, né? O seu grupo e o nosso grupo exerceu muito a fulguração. Em Goiás, a gente tem a taquicardia ventricular do chagásico, que né, todos sabemos o dilema que é isso. E nós tínhamos pacientes, como você bem disse, com CDI, dando choque toda hora, fração de ejeção lá embaixo, e a gente tinha que fazer alguma coisa para esses pacientes. Eu acho que nós fizemos umas 150, 140 ablações, fulgurações, né, endocárdicas.
E o resultado não era, obviamente, o nirvana, mas era algo em torno de 70%, 75% de sucesso. Os pacientes paravam de ter choque. Descobrimos depois que uma manhãzinha que você aprende, né, para evitar as perfurações, nunca colocar o catéter em ângulo reto, mas em diagonal, porque a parede do chagásico é muito fininha, né? Falamos até isso hoje mais cedo. Então, você fazendo o choque do jeito que você descreveu, que o paciente dava um pulo na maca, a gente diminuiu bastante as perfurações. E nunca fizemos mais do que 3 aplicações, porque a gente percebia que depois de 3, na tentativa de reinduzir, fazia com muita frequência a fibrilação ventricular, que de repente não era clínica, mas tumultuava o procedimento. Lembrando que a maioria dos pacientes eram de fração de ejeção muito baixa. Mas o recado que eu queria dizer é que, e baseado na sua última conclusão, é que quem sabe, nos próximos congressos, talvez a gente esteja falando isso, da aplicabilidade do pulse field ablation em outras formas de taquicardia, como a própria taquicardia ventricular. Ia ser uma briga boa com a ablação epicárdica, porque ela consegue chegar até no subepicárdico. Eu, quando fui defender a tese de doutorado no INCOR, eu fui bastante injustiçado lá e não terminei a minha tese, porque a minha tese era sobre isso, fulguração em chagásicos. E foi na época que o Sousa estava lançando a epicárdica. E eles me bloquearam. Aí falaram ainda, olha, tem um trabalhinho aqui com camundongo, você pode assinar embaixo e a gente te aprova. Obviamente que eu não aceitei isso, fiquei muito chateado mesmo. Mas eu vejo assim um futuro brilhante para PFA. E parabéns mais uma vez pela sua exposição. Não, e é muito interessante que nós acompanhamos isso e durante muito tempo nós somos um dos defensores da fulguração, mesmo da época em que a radiofrequência estava crescendo, né? Isso é muito importante, o que o Sérgio está falando. Assim, tem alguns estudos que estão sendo feitos experimentalmente que demonstram exatamente isso que ele fala, ou seja, você tem uma lesão transmural. Então, é possível que em tratamento de taquicardia ventricular no futuro, a gente dispense a abordagem epicárdica, como ele falou, porque quando você faz a lesão endocárdica, você já atinge a epicárdia. Isso é uma coisa espetacular. Nós fizemos, nessa experiência nossa, a gente acho que está com 15 ou 20 casos aproximadamente, está até levantando isso agora para ter os resultados melhores. Mas tivemos 2 casos em que eu fiz ablação fora das veias. Uma delas foi por um isolamento de veia cava superior, um paciente que tinha um disparador de veia cava, em que eu fiz com muita facilidade. Eu insuflei o balão, o catéter, abri o catéter na veia, isolei com muita facilidade. E um outro caso, nós fizemos parede posterior também, num paciente que tinha uma fibrose bem heterogênea da parede posterior. Em 23 minutos, nós isolamos completamente a parede posterior. Assim, um caso, a facilidade que dá é muito grande. O flutter é uma coisa que eu não me aventurei a fazer. Eu estive quase a fazer. Eu tive um paciente que tinha um flutter atrial, em que eu cheguei a abrir o catéter sobre o istmo cavo tricuspídeo, mas eu não tive coragem, por causa da coronária direita, porque esse é um dos problemas do PFA, é a probabilidade de espasmo coronariano. Então, quando você vai fazer aplicação de choque em território de coronária, você tem que ter infusão de nitroglicerina, junta em dose alta, em conjunto com fenilefrina, porque a hipotensão que dá é brutal. E a anestesista não teve coragem de fazer isso. Então, eu não vou fazer. E como é uma coisa off-label, é uma tecnologia que está surgindo no Brasil agora, eu também acabei não fazendo o flutter. Mas a parede posterior e veia cava nós fizemos. E assim, foi um resultado, uma coisa bem interessante. Eu acredito que novos designs desses catéteres vão ajudar bastante. E quando eles preconizam a utilização, a ablação do istmo cavo tricuspídeo no formato de flower. Você abre totalmente e ele pega uma extensão de tecido brutal. É tanto que eles mandam fazer a aplicação mais se distanciando do septo para evitar atingir a junção atrioventricular. Aí eu digo, olha, esse negócio não está legal, eu não vou fazer. Esperar um pouquinho mais, né? Isso aí, gente. Tarcísio, muito obrigado. A gente vai ter que acabar. Obrigado.